Estudando a palavra de hoje, você está preparado? Para quê, pastor? Bom, a gente estudou semana passada que a maioria das pessoas não estão preparadas até pelo que falam. Porque muita gente, em vez de falar coisa boa, fala coisa ruim. Estudamos e aprendemos que as nossas palavras têm poder de curar e de ferir. O maior problema do homem, que Jesus disse, não é o que sai. Aliás, não é o que entra, é o que sai. Porque o que sai da mente do homem é o que destrói, é o que o leva a ter medo, a limitações e, na maioria das vezes, não está preparado para a vida em si. O povo que saiu do Egito, nós estudamos aqui, eles saíram de lá abençoados, prósperos, saudáveis, uma promessa de Deus, mas eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Não estavam. Tanto que, exceto Josué e Calebe, que tinham acima de 20 anos de idade, o resto tudo ficou caído pelo deserto, porque eles não estavam preparados para a vida que Deus tinha para eles. A gente vive num tempo que tem muita gente que não está preparado. Por exemplo, tem gente que não está preparado para a vida, para viver a vida. Tem gente que não está preparado nem para a morte. Por isso que a morte pega muitos de surpresa. A gente já ensinou aqui, a gente já falou, a Bíblia ensina. Nós temos que estar preparados até para a morte. Mesmo porque a gente nunca sabe por quanto tempo nós vamos viver nesta terra. A gente imagina que, por exemplo, eu tenho 57 anos, eu imagino que eu quero chegar aos 90, se Deus permitir. E se eu chegar aos 90, eu quero chegar pregando, cantando e se bobear ainda tocando para a glória do Senhor Deus, né? Se é que Ele quer me dar esse tempo de vida. Senão eu estou preparado para o tempo de vida que Deus quer me dar nessa terra, ponto. Eu vivo hoje como se Jesus voltasse amanhã. Eu, a cada dia que passa, estou buscando melhorar, crescer, aprender, abrir a mente para muitas coisas. Coisas que antigamente eu não dava valor nenhum. Tem muita gente que não está preparado para o amanhã. Tem muita gente hoje, no nosso tempo, que anda muito preocupada, que anda desesperançosa. Aliás, tem tanta gente que não está preparado para a vida, que estão tentando até tirar a própria vida. Esta semana, a gente conversava ontem, uma das notícias que chamou a atenção na mídia foi uma mulher advogada que queria se suicidar, tirar a sua vida, porque ela não via razão para viver, e ela não tinha coragem de se suicidar. Então ela contratou um bandido assassino profissional para que tirasse a vida dela. E uma das ossadas que disseram que foi encontrada numa região aqui de São Paulo era desta mulher, que havia pedido para matarem ela, porque ela não tinha coragem de se suicidar. Agora, uma pessoa dessa não está preparada para viver. Se ela está pensando em morrer, é porque ela não está preparada para viver. A gente, muitas vezes, nós não estamos preparados para as tristezas da vida. Nós somos preparados para viver sempre uma vida feliz. Tudo vai ser feliz, tudo vai ser maravilhoso. Nós vamos viver numa vida assim, um mar de rosas. Porque meu pai trabalha e ganha um bom salário, porque minha mãe também trabalha e ganha um bom salário. Então, por causa disso, a gente vai ter uma vida melhor, a gente vai ter as coisas. E quando a gente tem as coisas, aí sim nós estamos preparados. Mas a nossa vida é cheia de intempéries. Como eu disse aqui semana passada, o que acontece para o ímpio, acontece para o justo. O que acontece para o pecador, acontece para aquele que não comete pecados. Ou seja, nós vivemos num mundo que a gente tem que se preparar. A gente tem que entender que vamos passar por momentos tristes. A gente perde pessoas, a gente perde emprego, a gente perde bens, a gente perde amigos. A gente perde, acontece. São tristezas que vêm para nos moldar muitas vezes e também para nos ensinar. Mas a gente nunca está preparado. Eu falava com uma amiga que a sua mãe faleceu faz uns 2 meses. E a mãe tinha 92, 94 anos, né? Estava debilitada, sofrendo muito até, internada em um hospital. E eu disse para ela, minha irmã, minha amiga, você
Você tem que estar preparada, porque sua mãe qualquer hora vai embora. Isso é o ciclo da vida, não tem como fugir disso. Acontece. Ela está numa situação difícil, para ela talvez, né, quem somos nós para julgar, mas talvez para ela seja melhor ela ir para a presença do Senhor do que ficar aqui sofrendo, e você sofrendo junto. Aí ela diz, mas é minha mãezinha e tal. Eu falei, eu entendo, eu já perdi a minha mãe, eu sei como é que é, e no caso da minha mãe, ela tinha 69 anos, nós levamos ela viva para o hospital para fazer uma pequena cirurgia, fez a cirurgia, 3 dias depois faleceu. Quer dizer, são coisas que acontecem na nossa vida que a gente não está preparado, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Quantas pessoas já morreram aí desse tal Covid, desse mal, desse vírus que está assolando a humanidade hoje? Quantas pessoas já morreram? Várias, infelizmente. Agora, se nós não estivermos preparados para a nossa vida, ou para viver esta vida, a gente vai ser sempre pego de surpresa. Por exemplo, quem está trabalhando tem que estar preparado para crescer na empresa, e se não crescer e perder o emprego, tem que ter um plano B. O que eu vou fazer se eu perder o meu emprego? Teve irmãos aqui na nossa igreja no passado, que infelizmente tinham um emprego há 20 anos, 25 anos, e acabaram perdendo, e quando perderam esse emprego, ele não sabia fazer mais nada além daquilo. Então, esse irmão teve a oportunidade, essa irmã teve a oportunidade de trabalhar, de se preparar, de crescer no tempo que ele estava trabalhando, de ler livros, de fazer outros cursos, mas as pessoas não se preparam, as pessoas vivem numa zona de conforto, assim, está tudo bem. Eu vejo muitos jovens hoje, jovens que poderiam estar estudando, crescendo, fazendo coisas que poderiam levar a sua vida, a prepará-los para viver uma vida melhor, mas não. Os jovens de hoje quer curtir, quer beber, quer cheirar, quer fumar, quer namorar, quer fazer sexo. E por isso que você vê uma geração hoje que está totalmente atolada em pecado e vive na dependência do pai e da mãe, ou às vezes na dependência do governo. Tem gente que quer casar e não está preparado para o casamento. Isso é o que mais acontece hoje. Aliás, nunca se teve tantas separações como se tem no século atual, por conta das pessoas não se prepararem para casar. Eu já falei aqui e repito, quando a pessoa quer casar, ela tem que conhecer o seu marido, ou seu futuro marido, ou a sua futura esposa, tem que conhecer, tem que conviver, tem que saber como é a casa, tem que saber como é que trata o pai e a mãe, tem que saber se a pessoa trabalha, se é limpa ou não, enfim, tem que conhecer, para isso que existe namoro e noivado. Enquanto você estiver namorando e noivando, você tem a oportunidade de conhecer e falar, esse não dá para mim, eu prefiro esperar e que Deus prepare outro melhor, ou uma outra melhor. Mas ao contrário disso, os jovens de hoje, eles acabam se unindo sexualmente, aí vão morar juntos, aí faz isso, faz aquilo, e vai ajustando, não estão preparados. A gente precisa tomar cuidado, porque a vida é cheia de surpresas, e se nós não estivermos preparados, a gente vai acabar sofrendo, a gente vai acabar se entristecendo, nós vamos acabar desistindo, como muitos já desistiram de viver, porque não estão preparados, né? Quando teu pai, tua mãe, e eu também já falei sobre isso aqui, a gente está lembrando de algumas coisas por causa até desse momento de epidemia. Meu pai e minha mãe cansaram de me dar conselhos, e muitas vezes eu dei de ombro e falei, não, o senhor não sabe de nada, a senhora não sabe de nada, eu é que sei. E quando eu me lembrei disso, quando eu passei a dificuldade que eles passaram, eles disseram o seguinte, não vai por esse caminho, porque nesse caminho você vai se lascar. Vai por outro, se prepara para ir por outro. Não, eu sei, deixa comigo. E quantas vezes eu sofri na minha vida por conta de não ouvir os conselhos que meu pai e minha mãe me davam, porque eles passaram por situações, eles foram... Infelizmente, eles estavam despreparados para viver o que viveram, conseguiram passar por cima de tudo aquilo, mas ainda assim, tentando nos aconselhar, eles disseram, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, querendo nos preparar para a gente ter uma vida melhor. Infelizmente, é uma tônica do mundo atual. Nós vivemos no meio de gente despreparada para tudo. A pergunta talvez, ou algumas perguntas que eu quero te sugestionar nesta manhã, você talvez deveria pensar sobre elas a cada manhã quando você
se levantar. Por exemplo, qual é a sua missão aqui nessa terra? Por que você existe? Não, pastor, eu existo só para preencher o espaço da existência. Por que pena. Você e eu temos existido, ou estamos existindo, porque Deus tem um propósito para mim e para você. Qual é a sua missão aqui na terra? Você já parou para pensar, para perguntar-se sobre isso? Qual é, por exemplo, o que você está fazendo hoje? O que você está fazendo hoje te deixa verdadeiramente feliz? Você faz o que você gosta ou você faz porque você ganha bem ou porque você é obrigado a fazer? O que eu quero mais conquistar na minha vida? Qual é o meu maior desejo? Qual é o maior desejo que você tem no seu coração? Você já conseguiu atingi-lo? Você está se preparando para chegar nisso? Onde você quer estar daqui 5, 10, 15 anos? Como é que vai ser a tua vida daqui 5 anos, 10 anos? Você está se preparando para isso? Perguntas que nós deveríamos nos fazer constantemente, diariamente. E por que a gente precisa pensar nessas questões? Para a gente não se arrepender. O que mais a gente encontra hoje em dia são pessoas arrependidas. Quantas pessoas você senta para conversar e ela fala assim: se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse pensado nisso. Infelizmente é o que mais nós vemos hoje, o que mais nós ouvimos hoje. Inclusive no meio da igreja. Nós estamos no meio de uma pandemia. Como é que será a vida depois que isso tudo acabar? Porque em nome de Jesus esse mal vai acabar, né? Amém? Então, depois que isso acabar, como é que vai ser a nossa vida? Bom, teve gente que não estava preparada para a pandemia. Tem gente que nem contaminado foi, mas achou que o mundo ia acabar, achou que a situação nunca ia melhorar, achou, né, e nós temos vários achólogos formados em achologia no mundo, achou que a vida dele não tinha mais sentido. Quantos nesta situação tiraram a vida, se suicidaram? Jovens, pessoas de meia idade, pessoas mais idosas. Quantos tiraram a vida nesse tempo? Porque não estavam preparados por uma pandemia que alcançou sim, que contaminou muita gente, mas a maioria esmagadora conseguiu vencer esse mal e está curada em nome do Senhor Jesus, graças a Deus por isso. A maioria está curada. Agora, outras pessoas não estão preparadas, e é por isso que eu quero estudar sobre este assunto com os irmãos nesta manhã, e sofrem justamente porque não estão preparadas psicologicamente, profissionalmente e principalmente espiritualmente. Estamos falando de gente, aqui por exemplo, para quem está em São Paulo, nós estamos falando e vivemos em meio a pessoas que estão residindo na a maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo, São Paulo. Estava pesquisando sobre isso, alguns dados aqui para você ver. São Paulo hoje, por exemplo, a rede de iluminação pública de São Paulo tem 530 mil lâmpadas espalhadas por toda a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem mais de 1.200 supermercados. Existem hoje em torno de São Paulo, em vários lugares, 4.408 praças públicas só na cidade de São Paulo. A população da cidade hoje está em quase 12 milhões de pessoas. Restaurantes, hoje são mais de 13 mil restaurantes em São Paulo. Talvez agora por causa dessa pandemia diminua, porque muita gente fechou as portas. A cidade de São Paulo hoje, pasmem vocês, eu já falei sobre isso aqui, mas é bom repetir, tem 52 shoppings, só na cidade de São Paulo. 52. Os 40 maiores tradicionais shoppings aqui da cidade recebem 90 milhões de pessoas ano. São 240 mil estabelecimentos comerciais que existem em toda a cidade de São Paulo. Outra interessante aqui, táxis aqui em São Paulo, antes desse negócio de Uber, de 99, haviam 32.700 taxistas só na cidade de São Paulo. Hoje isso deve estar quase duplicado por conta de Uber e de outros que trabalham aí. São 6,5 milhões de automóveis que tem em São Paulo. O metrô de São Paulo transporta 3,5 milhões de pessoas por dia. 400 mil pessoas andam diariamente, pelo menos era assim antes da pandemia, na rua 25 de março.
Cerca de 30 mil milionários vivem na cidade de São Paulo. 60% de todos os milionários do Brasil vivem em São Paulo. Na cidade de São Paulo são efetuadas 10 compras por segundo no cartão de crédito ou de débito. Aí você fala assim, poxa pastor, o que você quer dizer com isso? Era para viver todo mundo feliz, no meio de tanta gente, tanto shopping, tanto restaurante, tanta pizzaria, tanto mercado, tanto carro, tantas pessoas, tantos lugares, tantas igrejas. Era para o povo viver feliz. E o que a gente está vivendo hoje? Um povo acanhado, um povo triste, um povo preocupado, um povo com medo, um povo apreensivo, um povo que está esperando talvez acontecer coisas terríveis. Tem alguns até que estão torcendo para que isso aconteça. Então, num lugar com tantas coisas boas, as pessoas não estão preparadas para viver, porque elas estão se sentindo sozinhas, tristes e chateadas por tudo que está acontecendo. Você fala assim, poxa pastor, mas eu não deveria viver assim? Nós como cristãos, se nós tivéssemos 100% de entendimento da Bíblia, e eu não estou dizendo que a gente não passa por tristezas, por dificuldades, o que eu quero te dizer é que mesmo em tristezas e dificuldades, como o devocional de hoje, para quem recebeu e leu, fala sobre paz. A verdadeira paz está em Jesus. Não estão nas coisas, nos momentos. Paz, a verdadeira, existe em Jesus. Então, se eu conheço Jesus, essa verdadeira paz, ela está no meu coração. Então eu me preparo. Mas nós vivemos em meio a pessoas sem brilho, pessoas sem sabor, pessoas que estão vazias. E Jesus já ensinou lá atrás, para mim e para você, eu só quero refrescar a tua memória. Você que é cristão, temos cristãos aqui nessa manhã, discípulos de Jesus, temos aí pela internet, amém? Legal. Para lembrar a memória, acompanhe aqui no telão, Mateus 5,13, Jesus falou para os seus discípulos, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, está vendo aqui a letra aí? Algum problema? Tudo certo? Desculpa aí e tal, beleza, que só foi escalado 3, só veio 1, então o menino está lá, obrigado Isaac. Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14, Jesus também ensinou, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16, assim, desse jeito, Jesus está falando, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, o que Jesus ensinou? Vocês são a luz do mundo. Vocês têm algo que os outros não têm. Eu e você temos algo que os outros não têm. O que nós temos que eles não têm? Dinheiro, posição, bens, trabalho. Não, nós temos Jesus. E não um Jesus numa cruz. E não um Jesus morto, que morreu e já era. Nós temos um Jesus que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que voltou ao seu trono de glória nos céus, que está ao lado do Pai, que vai voltar para buscar a sua igreja. E mesmo antes dele voltar, ele disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós deveríamos estar preparados para viver com o Senhor. Mas a maioria dos cristãos não estão. A maioria das pessoas não estão. E também esta semana, no devocional, um dos devocionais falou-se sobre a vida do apóstolo Paulo. E um dos textos que Paulo escreveu, fantásticos, foi para a igreja de Filipe. Eu gostaria de ler com os irmãos, é você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Filipenses, no capítulo 4. Gostaria de ler juntos, você que está pela internet, seja folgado, levante, pegue a sua Bíblia na estante, tira a poeira e abra também no livro de Filipenses. Vai passar, claro, o texto ali, né? Para folgadamente abençoar as pessoas que assistem, porque tem gente que não tem Bíblia, né? Tem pessoas que não são cristãs, estão assistindo, obrigado por estar com a gente. Mas
para quem tem, é melhor você acompanhar na Bíblia, até para não esquecer de como é a Bíblia, né? Esse livro que tem 66 e tal, aquele esquema, né? Filipenses capítulo 4. Deus está conosco aqui? Apesar do frio? Quem está com frio aí? Obrigado. Tem muita gente que está com... Eu não, porque eu não sinto frio. Frio é estado psicológico, né? Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Veja que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. É difícil você entender tudo, porque você tem que ler o 2, o 3. Se você puder na sua casa essa semana, leia Filipenses capítulo 1, 2, 3. Você vai entender melhor o 4. Mas vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Versículo 2 ele diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado por causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, existe um livro da vida. Se você ler Apocalipse, Jesus também fala desse livro da vida. E também no Novo Testamento, em outros textos pelos apóstolos que estão escritos, descritos por Jesus, existe um livro da vida. Então você que não tem Jesus, você que não recebeu Jesus ainda como Senhor e Salvador, para ter o seu nome no livro da vida, você precisa receber e reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. Senão o seu nome nunca vai estar no livro da vida. E lembre-se, a própria expressão diz livro da vida. Porque tem gente que vai passar a eternidade longe de Deus. Se você quiser viver a eternidade perto de Deus, você precisa ter o teu nome no livro da vida. Ok? Vamos lá, versículo 4. Ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Eu estou falando de uma pessoa que estava numa prisão escrevendo cartas assim. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Versículo 5, seja a amabilidade, seja a bondade, o amor, o desejo que vocês têm de abençoar pessoas, de se relacionar, de conversar com pessoas, conversar conversas boas, isso quer dizer amabilidade. Seja essa amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Amém? Crê nessa palavra? Fala para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, todo o tempo Deus está do teu lado. Todo o tempo Deus está do seu lado. Por mais que você não acredite, isso é fato e é bíblico. Então cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você faz, porque Deus está sempre do teu lado, do meu lado, vendo tudo. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Você fala assim: pô pastor, mas e o coronavírus? Eu estou ansioso porque... Irmão, não ande ansioso por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se você fizer isso, ele diz, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9 ele diz: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Versículo 10, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor. Por quê? Ora, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11, ele diz assim: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade
e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13, e último ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que ele disse isso? Porque ele podia dizer isso? Paulo foi um dos caras que mais trabalhou em prol do Evangelho. O devocional que passou essa semana, um deles, vem uma história de Paulo, que quando ele foi preso em Roma, ele estava lá com a guarda chamada pretoriana, a guarda principal de César, lá da época, em Roma. Ele tinha pregado o Evangelho, por causa disso ele foi preso. Ele tinha que passar o dia todo, nessa época ele já estava com um pouco mais de liberdade, ele passava o dia inteiro, às vezes até a noite, algemado a um soldado, desses pretorianos, desses da guarda principal. Ele passou 2 anos assim. Tinham 3 turnos, ou seja, eram 3 guardas no mínimo por dia que passavam algemados para ele. E Paulo algemado, diz o texto, em vez de ele ficar lá assim, ó vida, ó dor, ó coronavírus, se esse corona me pegar, se o mundo acabar, se o Brasil tiver essa dificuldade que está tendo, bem que ele não estava no Brasil, ele estava em Roma, né? Mas se Roma tiver essa dificuldade, se acabar isso, e se aí como é que vai ser? Não, ao contrário, sabe o que o texto diz? Que ele ficava o dia inteiro assim, escuta, você conhece Jesus? E o pior é que o cara não podia sair, que tinha que ficar preso a ele, né? Acho que nem para tapar os ouvidos direito dava, porque ele só tapava um, o outro estava aqui. Se ele quisesse, Paulo puxava e falava, pera um pouquinho, você precisa ouvir falar de Jesus. E se você ler o texto, você vê que no final de 2 anos, a maioria da guarda tinha se convertido porque Paulo tinha falado de Jesus. Esse homem estava preparado para viver qualquer coisa ou não? Um outro texto, agora aqui no telão, uma outra história para a gente entender isso, está em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 13. Interessante esse texto, inclusive uma dica aí para quem canta, toca, para quem trabalha na igreja nessa área musical, para quem pretende também trabalhar, vai uma dica legal aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos e até os do colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Versículo 14, então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel. E rapaz, apertei um botão aqui, pastor Paulo, não sei o que eu fiz. Eu esqueci de trazer o meu e eu estou com um dele aqui hoje. E eu esqueci. Bom, vamos lá, eu vou lendo ali enquanto você arruma. Veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Jesus amado, tem misericórdia. Levita e descendente de Asaf no meio da assembleia, versículo 15, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, sei, beleza. Ele disse, escutem todos os em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 16, amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. 17 agora. Não precisarão lutar nessa batalha. Somente tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Não tenham medo, nem desanimem. Pela 3ª vez, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Versículo 18, Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. 19, então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Teca, ou de Tecoa, perdão. Quando estava saindo, Josafá lhes disse, escutem-me Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus,
e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele e vocês terão a vitória. Versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército e cantando: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura. Versículo 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Versículo 23, os amonitas e os moabitas atacaram-os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Versículo 24, se Deus quiser tem aí, obrigado. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. 25, então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. E por último, no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, aquele lugar é chamado Vale de Beraca. Obrigado. O que quer dizer esse texto aqui? O povo estava assim: nós vamos morrer. A coisa está difícil. O que vai acontecer com a gente? Meu Deus! Aí vem o profeta e fala assim: rei Josafá, pessoal, Deus mandou uma palavra para vocês. Nessa luta aí, vocês têm que estar só firmes ali, ó, preparados. Como assim? Preparados. Porque vocês não vão precisar nem lutar. Deus vai lutar por vocês, Deus vai dar a vitória para vocês. Ah, é? De que forma? Aí Josafá chama os músicos e os cantores. Pessoal, vocês vão na frente do exército, tá? Eu fico imaginando os músicos e cantores assim: Joe? Mas Joe? Por que o exército não vai na frente? Porque se tiver que morrer, morre eles, né? Não, vocês que são cantores, músicos, vocês vão na frente. Olha, meus irmãos, se falasse isso hoje para muito músico e cantor do século 21, ele ia ficar no fundo do fundo cantando lá atrás. Estou aqui, viu? Porque não estaria preparado para enfrentar isso. Antigamente a gente pegava o violão e cantava na praça. Hoje só quer cantar e tocar dentro da igreja. Antigamente a gente pegava o violão e ia no hospital cantar, no asilo. Hoje só quer cantar e tocar dentro da igreja. Os músicos de hoje, os cantores de hoje não estão muito preparados. Só alguns estão. Não vou generalizar, mas a maioria não está. E se eles não estivessem preparados, para quê? Para confiar no Senhor. Porque o Senhor falou assim: vocês só vão cantar. Mas a gente vai morrer, estamos cercados. Não, mas vocês só vão cantar. E imagina o exército, eles na frente. Como hoje a gente cantou aqui: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, né? A alegria de toda a terra. E os inimigos, um matando o outro ali. E eles olhando aquilo. Opa, vamos cantar mais. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra os inimigos. Por isso diante dele nos prostramos. E os inimigos se matando. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Por quê? Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu.
E Deus deu a vitória para aquele povo. Aí o povo de hoje cristão, ele olha e fala assim: ai meu Deus, ai meu Deus, eu fui no médico e o médico falou que eu vou morrer. O médico falou que eu tenho uma enfermidade, meu Deus, por quê, meu Deus? Em vez de ele sair do médico, o médico falou para você, ele fala: queremos o teu nome engrandecer e te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Porque se eu vier a morrer nessa vida, eu vou passar dessa para uma melhor na tua presença. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor me guarda. Eu sei que em meio à pandemia, em meio à crise, o Senhor está olhando tudo, está no controle de tudo. Amém, irmãos? Amém. Deveria ser assim ou não? E como é que é? A maioria de hoje, dos crentes de hoje, não estão preparados nem para a volta de Jesus. Quanto mais para viver uma vida nessa terra de luz, de sal. Que fala o que ninguém fala. Que vê o que ninguém vê. Que vive o que ninguém vive. Nós estamos precisando de cristãos assim. De gente que entenda o seu chamado, o seu propósito. De gente que esteja preparado. A situação é adversa. Ainda assim, eu vou passar por cima dela, porque eu sei que o Senhor dos Exércitos está comigo, é Ele que me dá a vitória. Sabe, meus irmãos, para encerrar aqui, quero citar alguns textos. Um deles é no Salmo 86, que essa seja a oração de Davi, que essa seja a nossa oração. Que Davi, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, ele disse assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Versículo 12, ele disse assim: de todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Versículo 13, ele diz assim: pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Seol, ou do inferno, ou de outro lugar que não seja este aqui. Nós que somos cristãos, a gente tinha que ter entendimento de algumas coisas. A gente vive em meio a milhões de pessoas. Milhões de pessoas aflitas, amarguradas, tristes. Mas se você procurar no meio dessas, você vai encontrar um monte de crente aflito, amargurado, triste, cabeça baixa, preocupado. Ô pastor, mas a gente vive nesse tempo. Sim, a gente está vivendo um tempo difícil. Qual deveria ser a minha reação a tudo isso? Eu deveria olhar para Jesus. Porque Ele nunca abandonou a gente, Ele está com a gente todo o tempo. Eu já falei sobre isso aqui, eu quero repetir antes de encerrar. Um dado muito importante. É uma teoria, mas ela está se comprovando a cada dia. Tem um negócio chamado, um estudo na verdade, uma tese defendida por um físico alemão, W. Schumann, chama esse homem. Ou chamava-se, parece que ele já faleceu. Ele disse assim: não apenas as pessoas mais idosas, mas também os jovens estão passando por um processo assim acelerado de vida. Você vê, ontem a gente começou o ano, já está acabando junho, já estamos em julho, daqui a pouco é o Natal. O tempo está assim. Essa ressonância de Schumann tem uma pequena explicação. Esse físico alemão, ele constatou em 1952, muitos de nós não eram nem nascidos, que a Terra é cercada por um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético é tão poderoso que ele se forma entre o solo, a parte inferior da ionosfera, e cerca de 100 quilômetros acima de nós. Este campo possui uma ressonância, por isso o nome que foi dado, ressonância Schumann. Mais ou menos, em 1952, essa ressonância, as pulsações dela eram de 7,83 pulsações por segundo. Funciona como um marca-passo, ou uma batida do coração da Terra, desse planeta que nós vivemos. E isso atinge
todo tipo de forma de vida que existe aqui, seja humano, seja animal, seja vegetal, afeta todos. Esse campo eletromagnético, ele existe, foi descoberto por esse homem, ele levantou essa tese, foi se calculado que essas pulsações da Terra eram 7,83 batidas ou pulsações por segundo em 1952. Agora, em 2000, foi-se checado essa ressonância e o coração da Terra, o batimento aumentou, a partir dos anos 80, inclusive. Dos anos 80 e dos anos 90 cresceu, e dos anos 2000 para frente o negócio está assim acelerando. Segundo estudiosos, cientistas, hoje essa pulsação está entre 11 e 13 pulsações por segundo nessa Terra. Por isso que você sente que parece que o tempo passa mais rápido, né? Quem estudou aqui antigamente, como eu, lembra que você ia para a escola às 7h30 da manhã e saía meio-dia. Meu Deus, como demorava para passar, né? Jesus amado, uma aula de 50 minutos parecia que era um dia inteiro. Hoje não, hoje você fala assim, 50 minutos, passou. As séries de televisão, séries que tem para televisão e tal, a maioria delas dura 35, 42 minutos. Rápido. E você começa a assistir, acabou. O tempo nosso hoje, ele está andando mais rápido. Está acelerado. Aí você fala assim, pô pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque também nós como cristãos, a gente devia estar preparado para entender que as coisas estão caminhando como a Bíblia diz que ia acontecer. Não era para sermos pegos de surpresa. Teve um terremoto no México a semana que passou. Esse terremoto lá foi 7 pontos alguma coisa. O pessoal sentiu aquele tremor. Havia uma praga de gafanhotos. Tal. Chegou aqui no Brasil, viu que tinha muito político, ladrão. Quer dizer, ele chegou no Uruguai, ele desviou, né? Enfim, devia vir para comer. Mas Deus perdoe, Senhor. Foram embora. Agora essa praga que a gente está vivendo aí do vírus e a crise, e meu Deus, será que a gente está preparado? O que passa na tua cabeça, no teu coração quando você vê tudo isso? Você ainda confia em Deus? Você ainda depende de Deus? Você ainda sabe que Deus está no controle de tudo? Você ainda crê que Deus está no controle de tudo? Ou seja, eu tenho buscado isso a cada dia, a viver este momento a cada dia. E eu quero encerrar lendo um texto com os irmãos, se você puder, fique em pé. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49, para a gente encerrar. Deus é bom. Eu tenho buscado a cada dia me preparar. Aí você fala assim, mas é fácil, pastor? Lógico que não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler mais Bíblia. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que conhecer mais a palavra para entender tudo que está acontecendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que todo cristão deveria estar fazendo. Eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser sal. Mas está todo mundo, obrigado, todo mundo desesperado. E eu? Eu não. Eu estou passando por dificuldades, por lutas, sim. Mas ainda assim eu creio que eu tenho um Deus que está acima de tudo, que está no controle, que está dominando todas as coisas. E basta Ele estalar o dedo, basta uma palavra para a situação mudar, para tudo acabar e as coisas mudarem nas nossas vidas. E se não mudar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Ele não voltar, se eu morrer antes, eu tenho certeza que eu vou me encontrar com Ele lá nos céus e vou passar a eternidade na sua presença. Ponto. Ou eu sou luz e sal, ou eu vou continuar como esses cristãos de hoje, meia boca, que vivem aí reclamando, falando, tristes, cabisbaixos. E o que eu tenho que fazer na hora que a dificuldade está na minha frente? O que Josafá falou para aquele povo: vai e canta. Canta. Aliás, já dizia minha avó que quem canta os seus males espanta. Enfim,
Para encerrar Isaías 49, preciso encerrar, versículo 8. Palavra de Isaías para o povo de sua época, mas eu acredito que serve também para a gente meditar e aprender algumas coisas. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei, e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas. Versículo 9, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Versículo 10, não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes da água. Versículo 11, transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Versículo 12, veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Regozije-se, ó terra. Versículo 13, gritem de alegria, ó céus, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. 14, Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo 15, haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, e embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Vou repetir: eu não me esquecerei de você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, de longe mesmo, de máscara, e falar para ele assim: Deus não se esquece de você. Como assim Deus não se esquece? 16 e último, veja, Deus está falando: eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim, diz o Senhor. Só até aí. Quem é o nosso Deus? O Deus vivo, o Deus poderoso, o grande El Shaddai, grande é o Senhor, o príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que anda com a gente todo o tempo. Aí eu pergunto para você, você se pergunta, na verdade: eu estou preparado? Você responde. Se não tiver, é momento de você se preparar, de você ser luz, de você ser sal, de sair da tua boca palavra que edifica, em vez de sair palavra de maldição. Todo mundo está reclamando, você está agradecendo. Todo mundo vê a dificuldade e se assusta, você continua andando dizendo assim: grande é o Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Ele está sentado no seu trono de glória, Ele tem controle de tudo, inclusive da minha e da tua vida. Crê nessa palavra? Amém. Feche os teus olhos. Te encorajo a orar, a falar com Deus nesse instante. Você que está em casa aí também, convido você a orar e falar ao Senhor: Senhor, eu não sei se eu estou preparado, ou se você estiver preparado, melhor ainda. Senhor, eu estou preparado, eu preciso até que o Senhor me ajude, me fortaleça, me capacite, que eu quero continuar, eu quero olhar com outros olhos a minha vida e a vida o momento que nós estamos vivendo. A gente vive no meio de milhões de pessoas desesperadas, aflitas, amarguradas, pessoas que estão passando fome e necessidade, e nós somos a luz, nós somos o sal. Senhor, que através de mim, que através de nós, a gente possa, ó Deus, levar o Evangelho a estas pessoas, seja através até de um prato de comida, seja através até de uma cesta básica, seja através até de um sorriso, de um abraço, de uma palavra, de uma mensagem, enfim, Senhor, que a gente esteja preparado para o momento que a gente viver, como Paulo estava. Ele estava preso, mas estava preparado. Ele começou a falar de Jesus mesmo preso. Em vez de choramingar, de reclamar, ele pregou. Então você, meu irmão, minha irmã, tem essa oportunidade de falar com Deus nesta manhã e de pedir essa renovação, essa capacitação, para que você seja mesmo sal, para que você seja mesmo luz, e aonde você estiver, seja uma bênção do Senhor no meio de tanta gente aflita, amargurada. Que seja assim na tua vida, que Deus te capacite a isso. Ore, se você quiser, peça ao Senhor, Ele está aqui. Este é o momento, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Deus, eu não tenho mais tempo, preciso encerrar, tu sabes. Estamos no propósito de diminuir, ó Deus, estes momentos, até para evitar qualquer tipo de comentário ruim. Mas ainda assim, Senhor, oramos porque cremos na tua palavra. Assim como o Senhor estava com o povo na época de Isaías, assim como o Senhor estava com o seu povo na época do rei Josafá, assim como o Senhor estava com o povo que saiu do Egito e tirou-os de lá, pena que eles não estavam preparados para a vida que o Senhor ofereceu. Da mesma forma, Senhor, eu sei que o Senhor está conosco hoje, no século 21, és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti nesta manhã e oramos, pedindo que o Senhor nos ajude, para que a gente esteja preparado, que a gente entenda, ó Pai, o nosso chamado. Por que nós existimos? Por que nós estamos vivendo, ó Deus, esta vida? Ó Deus, a gente passou muito tempo reclamando, muito tempo, ó Deus, falando mal da vida, praguejando. Ó Deus, que a gente possa agora entender e que da nossa boca saiam palavras de bênção. Que o nosso entendimento esteja preparado para toda e qualquer situação que viermos a enfrentar. A gente olhe para frente e veja Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande comandante, e possamos cantar e adorar. E os nossos inimigos, ó Deus, eles vão se de autodestruir, eles não vão entender como alguém que está passando por dificuldades canta, adora, ora, eles não entendem isso. Ó Deus, a sabedoria do Senhor é loucura para muita gente, mas nós entendemos. Que possamos, ó Deus, a cada dia estar preparados, cantando, buscando, lendo a Tua palavra, falando contigo, como cristãos, sal, luz desta terra. Que seja assim, Pai, na vida de todos que estão aqui, de todos que assistem, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Estamos abençoados? Para esquentar a mão, vamos aplaudir o nosso Deus?